Talvez você já tenha sentido isso e tenha guardado em silêncio. Um arrepio leve no braço sem vento, uma paz que cai sobre o peito no meio do caos, a certeza repentina de que deve seguir por uma rua e não pela outra, um número que se repete o dia inteiro como se quisesse dizer algo. Milhares de relatos ao redor do mundo falam desses instantes discretos que mudam a direção de uma vida. Pessoas comuns, em dias comuns, de repente tocam um fio invisível e sentem que não estão sozinhas. Essa percepção não surge para nos distrair. Ela surge para nos lembrar que temos apoio, que existe ordem por trás do aparente acaso e que o nosso coração é capaz de captar sinais quando está atento. A sabedoria antiga ensina que aquilo que nutrimos por dentro começa a tomar forma por fora. Quando afinamos a nossa atenção com gratidão e coragem, os sinais se tornam mais nítidos. E quando os reconhecemos, damos um passo à frente, saímos da hesitação e voltamos ao comando da própria vida. O primeiro sinal costuma chegar pela linguagem mais simples que o universo poderia escolher. Números. Você olha para o relógio e lá está, 11:11. Depois, a placa do carro à frente repete o mesmo padrão. Em seguida, um recibo de compra soma exatamente 33,33. Você nem queria reparar, mas a mente percebe que aquilo se repete além do normal. Por que números? Porque são objetivos, fáceis de notar e independem de crenças. Eles se destacam como marcos numa estrada, acalmam a mente crítica e oferecem uma ponte entre o mundo concreto e o sutil. Muita gente relata que, quando pensava em desistir de um projeto, os números repetidos começaram a aparecer como se fossem uma mão no ombro dizendo continue. Mas é importante transformar o espanto em prática. Quando notar um padrão numérico, pare por 10 segundos, respire fundo e pergunte a si mesmo: qual foi o último pensamento que passou pela minha cabeça? Se era um pedido, uma dúvida, uma intenção, registre. Escreva num caderno a hora, o número visto e o sentimento do momento. Sem especulações excessivas. O exercício é simples: observar, agradecer e seguir com a ação que honra a sua intenção. A verdadeira mudança não está em colecionar sinais, e sim em permitir que eles reforcem escolhas alinhadas. O segundo sinal costuma tocar a pele antes de tocar a razão. Penas que aparecem em lugares improváveis, um pássaro que cruza o seu caminho no momento exato em que você pedia clareza, uma borboleta que pousa na sua mochila e permanece ali tranquila, como se quisesse lhe oferecer um intervalo de silêncio. Não precisamos romantizar cada encontro com a natureza, mas negar a delicadeza desses encontros também nos empobrece. Pessoas relatam encontrar uma pena branca no degrau de casa após uma noite de oração, ou ver repetidamente um pássaro vermelho todas as vezes que recordam alguém querido que partiu. O valor não está no objeto em si, e sim na coincidência que conversa com o seu estado interno. Para tornar isso vivo, crie um gesto simples. Quando encontrar um desses símbolos, segure-o por um instante e diga em voz baixa: obrigado. Depois devolva-o à natureza, ou guarde-o por um tempo junto de algo que representa o seu propósito. O gesto é um ponto de ancoragem para o seu cérebro emocional. Ele diz: eu recebi, eu reconheço, eu sigo. O ensinamento dos antigos filósofos aqui é direto: nada disso dispensa a virtude. A beleza da pena não substitui a disciplina do dia, mas pode alimentá-la. O terceiro sinal entra pelos ouvidos: músicas que tocam na hora certa, frases em um programa de rádio que respondem à sua pergunta, uma palavra que se repete tão claramente que parece ter sido dita para você. Quem já viveu um período de decisão sabe como a mente busca respostas por toda parte. A diferença, quando somos visitados por essa ordem invisível, é que as respostas chegam com uma nitidez que não depende de forçar sentidos. Você pode estar pensando em perdoar alguém, entrar no carro e a primeira estrofe que toca diz: deixe ir. Outro relato comum: você acorda com uma música antiga na cabeça sem saber porquê, e durante o dia percebe que a letra contém exatamente o conselho que precisava. Torne isso prático. Monte uma pequena biblioteca sonora de músicas
que elevam o seu estado emocional. Quando um tema inesperado surgir e ressoar com o que você sente, não apenas sorria. Escreva 2 linhas sobre o que essa mensagem convida você a fazer hoje. O estoico diria: a boa música aponta o caminho, mas quem caminha é você. O 4º sinal aparece no território mais íntimo que existe: o sonho. Às vezes não é um sonho comum, mas uma visita. Você acorda com uma paz sólida, como se alguém tivesse colocado um cobertor sobre os seus ombros e dito: está tudo bem. Em outros momentos, o sonho traz um louvor suave, uma luz que ilumina uma escolha, ou uma conversa com alguém que você não via há muito tempo. Há quem relate cheiro de flores em plena madrugada, um toque leve na testa, uma sensação de calor no peito que dura minutos e desaparece sem explicação. A mente lógica pergunta se foi apenas uma construção do cérebro. Pode ter sido. E mesmo assim, o efeito permanece. O valor de um sonho não é vencer uma disputa intelectual. É organizar suas forças internas para o dia que começa. Se você acorda com um recado simples, honre-o. Mantenha um caderno ao lado da cama e escreva sem censura por 3 minutos ao despertar. Não analise demais. Não tente decifrar cada símbolo. Pergunte apenas: qual ação clara este sonho sugere? Às vezes, a orientação é beber mais água, fazer uma ligação, caminhar por 20 minutos sob o sol. Cumprir micro-orientações com constância abre espaço para orientações maiores. O 5º sinal é sutil, físico e, ao mesmo tempo, moral. Uma calma que desce quando o mundo grita. Em meio a uma reunião tensa, você respira e sente que algo o estabiliza por dentro, como se o seu tórax fosse um lago que de repente parou de ondular. Essa paz não é passividade, é lucidez. É um espaço entre estímulo e resposta. Há relatos de pessoas que, no momento de uma quase colisão no trânsito, sentiram um comando interno claro: freie agora. E o corpo obedeceu antes que o pensamento discutisse. Outras falam de uma serenidade que aparece justamente na hora de uma notícia difícil. Não é insensibilidade, é força. Para cultivar isso, treine 2 práticas estoicas: atenção à respiração e a dicotomia do controle. Sempre que a ansiedade subir, pergunte: o que depende de mim neste minuto? E haja apenas nisso. 3 ciclos de respiração profunda, contando 4 tempos para inspirar e 6 para expirar, são suficientes para o corpo receber o recado: estamos seguros. Com a base estabilizada, a mente percebe a mesma orientação que antes estava encoberta pelo barulho. O 6º sinal caminha pelo inesperado. Pequenos defeitos que acontecem como se fossem piscadas de luz. A lâmpada pisca no momento exato em que você fala em voz alta que vai mudar de trabalho. A ligação cai e, quando retorna, você ouve apenas a frase que precisava: um aparelho liga sozinho após uma prece. Não devemos transformar cada oscilação elétrica em um milagre. Ao mesmo tempo, fechar os olhos para esses detalhes rouba o encanto do cotidiano. É possível tratar esses eventos com bom senso e reverência. Se acontecer, sorria e diga: eu vi. Em seguida, volte ao que realmente importa: cumprir a tarefa do dia com dignidade. O sinal não substitui o esforço, ele apenas o confirma. E quando sentir medo de estar imaginando coisas, ancore-se no método. Anote, observe padrões ao longo de semanas, faça perguntas simples e verifique se sua vida concreta está ficando mais honesta, mais valente, mais coerente. Se a resposta for sim, você não está se perdendo, está se encontrando. O 7º sinal se manifesta através de pessoas e encontros que parecem combinados nos bastidores. Um estranho diz a palavra que você precisava, um amigo liga sem saber por quê, um mentor aparece quando você já tinha desistido, uma oportunidade insiste em cruzar o seu caminho por vias improváveis. Relatos de coincidências impossíveis são abundantes. A pessoa que senta ao seu lado no ônibus trabalha justamente na área em que você busca iniciar. O livro que cai da estante abre na página com a resposta que você prometeu a si mesmo honrar. O médico certo surge por indicação de uma conversa casual.
Para transformar isso em avanço real, pratique 2 movimentos. Primeiro, agradeça. Segundo, dê um passo. Se a reunião inesperada trouxe uma pista, siga a pista no mesmo dia. Escreva a mensagem, envie o currículo, marque a consulta, peça mais informações. O universo fala a linguagem da ação. Os estoicos chamavam isso de viver conforme a natureza. Não lutar contra o fluxo, mas colaborar com ele com coragem e virtude. Quando falamos desses 7 sinais, é fácil cair em 2 armadilhas. A primeira é a superstição, ver um presságio em cada sombra, terceirizar decisões e fugir da responsabilidade. A segunda é o ceticismo rígido que, para evitar ser ingênuo, se torna surdo. Entre os 2 extremos há um caminho simples: observar com presença, testar com prática e alinhar com valores. Se um sinal de fato visita você, ele não convidará à fuga, e sim ao fortalecimento. Não empurrará você para a inércia, e sim para a clareza. Não criará dependência, e sim autonomia. Esse é o padrão. E é nesse padrão que você pode confiar, porque sinais de cuidado nunca incentivam o que diminui a sua dignidade. Eles empurram para a verdade, e a verdade, mesmo quando dói, liberta. Agora, como abrir a mente e o coração para receber esse cuidado de modo constante? Comece organizando o seu espaço interno. Pela manhã, antes de tocar no telefone, sente-se por 5 minutos, feche os olhos e declare em voz baixa 3 intenções simples para o dia. Não precisa ser grande. Hoje eu escolho falar com gentileza. Hoje eu termino a tarefa que venho adiando. Hoje eu caminho 20 minutos. Em seguida, agradeça por 3 coisas reais que já estão presentes. Agradeça a água limpa, a comida, o corpo que respira, a cama que o acolheu. Gratidão não é perfume superficial, é força objetiva. Ela reorienta a atenção do que falta para o que sustenta, e essa mudança de foco muda seu humor, sua postura e sua capacidade de perceber ajuda. Com o filtro limpo, os sinais que já estavam ao seu redor param de passar despercebidos. À tarde, pratique o que os antigos chamavam de exame do dia. Pergunte-se: o que hoje foi alinhado com quem quero ser? E onde me afastei? Sem se chicotear, escreva 2 linhas para cada pergunta. Depois, faça um pequeno compromisso de reparo, uma mensagem de desculpa, uma pausa para respirar, uma reorganização rápida da mesa. Esse ajuste devolve a você a sensação de governo interno. E quando você governa a si mesmo, a vida conversa com você de modo mais claro. Atenção gera correspondência. O caos mental produz ruído. A serenidade produz significado. Muitas pessoas relatam um 8º elemento, que na verdade é o resultado dos 7. A sensação de ser guiado. Não guiado como um fantoche, mas guiado como um caminhante que consulta o mapa e observa as placas. Essa sensação não elimina o esforço. Ao contrário, dá combustível. Quando você percebe que não está abandonado, trabalha melhor, ama melhor, descansa de forma mais profunda. E quando tropeça, levanta com mais rapidez. Os estoicos chamavam isso de aceitar o destino com amor. Não porque tudo seja agradável, mas porque existe um fio de sentido que podemos escolher seguir. Quando escolhemos seguir, a coragem volta ao rosto e as mãos encontram o que fazer. Você pode se perguntar: e se eu estiver me enganando? Essa é uma pergunta honesta. O remédio é simples. Verifique pelos frutos. Sinais verdadeiros fortalecem seu caráter, não apenas sua emoção. A sua paciência melhora? A sua palavra fica mais limpa? Você cumpre mais do que promete? Você cuida mais do corpo que recebeu? Você demonstra respeito por quem discorda? Se essas respostas caminham na direção do sim, continue. Se os supostos sinais servem de desculpa para fugir da responsabilidade, ajustar o rumo é sinal de maturidade, não de fraqueza. Às vezes, o maior recado que recebemos é este: volte ao básico. Comer bem, dormir bem, falar a verdade. Fazer o que está ao alcance. Aprender a dizer não. Aprender a escutar. A base sustenta o alto. A disciplina sustenta o invisível.
Há também a dor de quem passou por perdas e pensa: se há cuidado, por que isso aconteceu? Não é possível oferecer respostas simples para mistérios grandes, mas há algo que podemos oferecer uns aos outros: presença. A presença de um amigo é um sinal mais forte do que qualquer número repetido. Se você hoje está no vale, não use esses sinais para pular etapas do luto. Use-os como lembretes de que você ainda está vivo, ainda é amado e ainda tem trabalho a fazer. O cuidado não é apenas evitar quedas, é também dar mãos para atravessar. Quando a noite pesa, a oração mais sincera é curta: fica comigo. E essa súplica, repetida com respiração calma, abre uma janela de ar no quarto escuro. Às vezes, é o bastante para passar por mais uma hora, e uma hora pode salvar uma vida. Uma prática concreta que reúne tudo isso. Crie um altar de intenções simples, não como adorno, mas como ferramenta. Pode ser um canto da sua mesa com uma vela, um vaso pequeno, uma foto ou uma palavra escrita à mão que represente o que você busca. De manhã, acenda a vela ou toque o objeto e diga a sua intenção do dia. À noite, agradeça pelo que foi vivido e apague a vela com um sopro lento, como quem devolve ao mundo um pouco do que recebeu. Não há magia nisso, há foco. O cérebro ama rituais, e rituais bem escolhidos alinham comportamento com significado. Se ao longo do dia você enxergar um dos 7 sinais, retorne mentalmente ao seu altar interno e confirme o compromisso. Esse retorno evita que a inspiração evapore e transforma a inspiração em decisão. Outra chave é aprender a fazer pedidos claros. Pedidos vagos produzem respostas vagas. Em vez de quero ser feliz, experimente quero coragem para dar o primeiro passo no projeto X até sexta-feira. Em vez de quero paz, experimente quero serenidade para conduzir a reunião das 15 horas sem levantar a voz. Quando o pedido é específico, os sinais também se tornam específicos. É comum, após um pedido claro, você cruzar com a pessoa certa, encontrar um artigo que resolve a dúvida, ouvir um conselho direto. A clareza organiza as coincidências, e o compromisso sela o ciclo. Peça, observe, agradeça e haja. Sem agir, você retorna ao ponto zero. Com ação, você cria estrada. Cultivar atenção não significa viver tenso. Ao contrário, significa relaxar o suficiente para ouvir, e ouvir o suficiente para agir sem drama. Faça experiências curtas de silêncio durante o dia. 2 minutos sem música, sem tela, apenas respirando e sentindo os pés no chão. Você perceberá como os ruídos internos se agitam e depois se aquietam. Nesse espaço, os sinais pendurados na sua própria rotina ficam visíveis. Um e-mail esquecido que precisa ser respondido, uma conta que você pode organizar, um gesto de carinho que cabe agora. Curiosamente, é quando cuidamos do simples que o extraordinário nos visita com mais frequência. É como se a vida dissesse: posso confiar em você com coisas maiores, porque você está honrando as pequenas. Também é útil conversar com quem viveu experiências semelhantes, não para competir histórias, mas para aprender a linguagem comum dessas visitas. Ao ouvir relatos de outras pessoas, você percebe que certos padrões se repetem. A sensação de ser amparado no limite, a mensagem curta e justa, a coincidência que abre portas quando você já não tinha força para bater. Esses relatos não querem culto, querem compromisso com uma vida mais íntegra. Escute e filtre. Traga para sua rotina o que eleva, deixe o resto passar. O critério é o mesmo de sempre. Aquilo que o torna mais verdadeiro merece ficar. Se você deseja aprofundar a prática, experimente uma semana de sincronicidades conscientes. No primeiro dia, defina um tema, como coragem. Peça sinais relacionados a isso e prometa uma ação correspondente. Ao ver um número repetido, uma pena, ouvir uma música ou perceber um encontro que remete à coragem, pare e dê o passo prometido. No segundo dia, mude o tema para gratidão. No terceiro, para honestidade. E assim por diante. Ao final de 7 dias, você terá um mapa real do que esses sinais estão produzindo em você. Sem a ação, o mapa não vale.
Com a ação, vira bússola confiável. Lembre que não há hierarquia entre os sinais. O mais valioso é o que o encontra no ponto certo da sua jornada. Para alguns, um sonho transforma tudo. Para outros, é uma simples frase num ônibus. Para alguns, é uma sensação de calor no peito. Para outros, é o silêncio que os impede de dizer algo que seria cruel. Não compare experiências. A comparação rouba a graça e enfraquece a percepção. O seu diálogo com o invisível é íntimo. Proteja-o sem isolá-lo. Compartilhe quando sentir que isso fortalece você e os outros. Guarde quando sentir que a exposição o enfraquece. Discrição também é forma de respeito. Você talvez se pergunte como isso se relaciona com a força interior e com a visão prática da vida. A resposta é direta. Sinais não nos dispensam de agir. Eles nos lembram quem devemos ser enquanto agimos. A coragem, a temperança, a justiça e a sabedoria continuam sendo os pilares de uma vida boa. Não espere uma pluma para fazer o que é justo. Faça o que é justo e perceberá muitas plumas pelo caminho. Não espere uma música para perdoar. Perdoe, e a música certa o encontrará. Não espere o relógio marcar 11:11 para começar. Comece e perceberá quantas vezes o tempo conspirou a seu favor sem que você notasse. Se ao ler tudo isso, você sente um desejo de experimentar, aqui está um roteiro simples para hoje. Ao terminar estas linhas, feche os olhos por 1 minuto e diga: estou aberto, com responsabilidade, a perceber o cuidado que me cerca. Escolho agir com coragem na próxima oportunidade. Depois caminhe alguns passos pela casa ou pela rua com atenção aos detalhes. A primeira coisa que o convidar a um pequeno ato de coragem, mandar uma mensagem, arrumar algo, pedir desculpas, dizer eu te amo, calar-se quando poderia ferir, falar quando precisa se posicionar, faça. À noite, escreva 3 linhas. O que percebi, pelo que agradeci, qual passo dei. Repita por 3 dias. Você não precisa sentir algo sempre. Precisa honrar o pequeno pacto. O sentimento virá como consequência. E quando vier, saberá reconhecer os sinais com menos esforço, porque a sua vida inteira estará dizendo sim. Os 7 sinais são portas. Algumas se abrem com uma leve batida. Outras pedem paciência. Todas pedem respeito. Se você tenta forçar, o gesto perde pureza. Se você ignora, a vida fica opaca. O ponto de equilíbrio é uma confiança ativa. Confiança ativa é viver como se fosse apoiado e provar com escolhas que você acredita nisso. É recusar as pequenas trapaças. É cumprir a palavra dada quando ninguém está olhando. É cuidar de si para poder cuidar melhor dos outros. Pessoas que vivem assim relatam mais coincidências significativas não porque sejam favoritas, mas porque estão disponíveis. A disponibilidade é uma oração silenciosa, e orações silenciosas costumam ser as mais potentes. Em momentos decisivos, quando tudo parece confuso, retorne ao simples. Respire, lembre o seu valor, peça um sinal com humildade e faça o próximo passo ao seu alcance. A clareza não costuma descer inteira, ela vem em pedaços. Um número aqui, uma frase ali, um encontro acolá, e de repente você percebe que já está andando em chão mais firme. É assim que o cuidado trabalha, não como fogos de artifício, mas como lamparinas que garantem a próxima curva. E cada curva vencida alimenta a coragem para a seguinte. Você olha para trás e percebe que os sinais não eram um espetáculo, eram uma conversa. E nessa conversa, você se tornou mais você. Quando questionarem se tudo isso não é fantasia, sorria. A vida mede a verdade pelo fruto, não pela aparência. Se os sinais o tornaram mais honesto, mais sereno, mais útil, eles estão cumprindo o papel. Se o afastaram do que é certo, chame de volta o critério e ajuste o rumo. Não há vergonha em corrigir. Há grandeza. O mundo precisa de gente que lê os sinais e continua a fazer o trabalho duro de construir o bem. Gente que não usa o invisível como escapatória, mas como alimento para a responsabilidade. E por fim, lembre-se, você não precisa merecer cuidado para recebê-lo.
mas pode honrá-lo para multiplicá-lo. Honrar é agir com gratidão quando percebe um toque de delicadeza no dia. É escolher a palavra certa quando a errada seria mais fácil. É sustentar o olhar quando precisa pedir perdão. É levantar-se da cadeira para ajudar alguém, mesmo cansado. A soma desses gestos cria um campo de confiança ao seu redor, e nesse campo os sinais florescem como flores de uma estação longa. Feche os olhos agora e imagine que por um instante toda a sua vida se vê de cima, como se você estivesse num alto mirante e pudesse enxergar as ruas por onde andou, os becos que evitou, as praças onde descansou. Veja também os fios de luz que ligam momentos que pareciam desconexos. A vez em que você quase desistiu e recebeu uma mensagem em silêncio, o abraço que chegou na hora, a frase que o impediu de cometer uma injustiça, o número repetido que o encorajou, a borboleta que pousou na janela no dia mais difícil, a paz que cobriu seu peito sem motivo. Pergunte-se, com honestidade, que não acusa: quem eu me tornei por causa disso? E quem eu escolho ser a partir de hoje? Respire. A resposta não precisa vir com palavras. Às vezes, ela vem como vontade de agir melhor. Honre essa vontade. E quando o próximo sinal aparecer, e ele aparecerá, que encontre em você não apenas olhos abertos, mas mãos prontas e um coração que diz, firme e humilde: eu ouvi. Se este conteúdo acendeu algo em você, clique em inscrever-se agora mesmo, para não perder os próximos capítulos dessa jornada de prosperidade. E me conta nos comentários, de que cidade você está me assistindo? Quero sentir a energia desse movimento espalhada pelo mundo todo.